preparei aí um bloco de perguntas, e o senhor puder responder, legal. Beleza. Eu tinha feito um tema, que o tema seria o líder cristão na era digital, que seria a era que nós estamos vivendo. Então seria o líder na era cristal mantendo a essência e abraçando o futuro. Vemos aí que eu escolhi isso aí porque nós fundamos uma igreja em 1992, lá no Guatemi, no Jardim da Conquista, muitos anos, quando nós levantamos ali um ministério, uma obra de Deus, num bairro que estava começando, e ali foi os primeiros passos da gente, fazendo o trabalho do Senhor Jesus naquele lugar. E tivemos uma rádio, que era o diretor-geral da rádio, era o pastor Antônio. Ele cedeu para nós um espaço para que nós pudéssemos fazer umas programações. E começamos ali a fazer umas programações e a igreja foi crescendo. E eu até hoje, nós temos esse desejo e essa vontade, e não sai do nosso coração, sempre está transmitindo. Então, quando fala líder na era digital, é porque antigamente era uma radinha, uma comunitária. Hoje tem a internet, hoje tem as mídias sociais. Muda bastante, só que a voz é a mesma, a comunicação é a mesma, certo que de maneiras diferentes, visual, que antigamente a pessoa só escutava pelo rádio, hoje não, ela acessa a internet, acessa os vídeos, YouTube, etc., e consegue ver a gente se comunicando. Isso é importante também, né? Então, quer dizer que não é de agora que nós fazemos esse trabalho. Já faz muitos anos que nós vemos fazendo esse trabalho, que é o trabalho do Senhor Jesus, pregar em rádios e levantar a igreja, pessoas, né? Lidar com pessoas, e já faz um tempo bastante grande, né? E aqui ele fez uma pergunta para mim, por quê? Porque eu questionei com ele, falei para ele que, como o apóstolo Paulo disse, eu carrego as marcas de Cristo. Aí ele perguntou para mim assim, ó, a chamada inegociável, né? O pastor, o senhor mencionou que a chamada de Deus nos conduz para que nós esteja ouvindo e sentindo essa chamada, mas está cheio de dúvida. Como o senhor discerniu a sua chamada para o ministério? E o que significa ter a marca de Cristo na prática, no dia a dia da liderança? Ele fez essa pergunta por quê? Porque, assim, ó, eu falei para ele que o apóstolo Paulo disse que eu carrego as marcas de Cristo. Hoje ninguém me pede porque eu carrego as marcas de Cristo. Então, o líder, por que eu escolhi esse tema e por que eu escolhi o apóstolo Paulo falando sobre essa questão da liderança, que ele carrega a marca de Cristo? Porque assim, o apóstolo Paulo ele foi uma pessoa muito perseguida. Ele era uma pessoa estudiosa antes de ser cristão, antes de ser chamado por Deus, ele era uma pessoa muito estudiosa, religiosa. Só que ele não tinha essa experiência de passar por lutas e perseguições e ser preso por amor de Cristo. Então, o que mudou Paulo? O que fez o caráter dele? O que fez ele ser o apóstolo Paulo? Foi as prisões, foi as lutas, foi as perseguições. Então, quando ele disse, eu carrego as marcas de Cristo, eu vejo aqui que o líder, ele se constrói, ele vai se construindo aos poucos. Ou seja, ele é chamado para uma tarefa, só que aquela tarefa vai moldar ele. Exemplos, nós vamos abrir um entre parênteses aqui, e vamos lá para a vida de José, que quando José era jovem, ele teve sonhos, e a Bíblia vai nos dizer que ele contou para os seus irmãos, ele foi vendido,
Os irmãos tentaram matar ele, e depois acabou sendo vendido pelos seus irmãos. E quando ele se tornou governador, que a Bíblia fala que ele se tornou governador, mas ele já tinha sido vendido, ele já passou pela cisterna, ele foi acusado, ele trabalhou na casa de Potifar, ele foi preso. Então tudo isso fez com que ele tivesse experiência para poder ser governador. Então um líder, uma liderança, ele passa não só na escola de ensinamento, de conhecimentos de estudo, mas também ele passa por uma experiência própria, né? Porque é gostoso você ter estudo, mas a experiência, essa marca que eu falo, que é a marca de Cristo, Cristo deixou a marca em você, porque ele mostrou que em momentos difíceis ele estava ali com você, nos momentos de lutas, nos momentos de perseguições, nos momentos de afronta, nos momentos de calúnia, nos momentos de aflições, em toda circunstância, Deus estava presente. Então, isso moda o líder. Isso faz com que o líder hoje possa pregar e falar para você, ó, Deus vai te dar a vitória. Então, quando o líder hoje prega para a igreja, quando ele transmite para a igreja, Deus vai te abençoar. Por quê? Porque ele está transferindo confiança, porque ele já passou por isso. O líder já foi caluniado, perseguido, hoje ele ainda é, né? Só que como as experiências são tão grandes, ele nem se abate, porque são muitas que ele já passou. Então o apóstolo Paulo, quando disse as marcas de Cristo, ele está dizendo nesse sentido, né? Então, quando ele perguntou para mim, eu até quero responder para ele, eu acho que já respondi para ele essa questão nesse sentido. Eu, como pastor, eu posso te dizer que eu tenho mais de 30 anos de pastor, mas o meu pastorado mesmo foi há 15, 10 anos mesmo, né, que eu já tive essa experiência toda, e eu posso falar, olha, depois desses 10 anos, depois desses 20 anos de experiência, eu posso dizer que eu me alicercei a pastor mesmo faz um tempo diferente daquele que eu comecei. Porque você é ungido a pastor, ou você é consagrado a pastor, só que quando você começa a liderar, você vai ter experiências maiores e vai ver que o seu pastorado ele vai se desenrolando ao correr do tempo. Então, essa chamada aí de pastor foi interessante. Então a escola real, ele pergunta aqui, então a escola real, a escola é a vida real. Isso, a escola é a vida real, né? Nós vemos que ele perguntou, o senhor compartilhou a história emocionante do dia da igreja, que o senhor começou num cômodo, lá no Jardim da Conquista. Foi, eu falei para ele que eu tinha começado a igreja lá no Jardim da Conquista, num cômodo, que nós não tinha lugar para pôr a igreja, não tinha dinheiro para colocar salão, não tinha dinheiro para nada. Aí tinha um cômodo, nós fizemos a igreja num cômodo só, e colocava o povo vinha, orava, e tinha pessoas que ficavam no terreno, no quintal. Então, ele pergunta aqui quais são os primeiros, segundo princípios mais duros e mais valiosos que o senhor aprendeu naquela escola da vida real e dos primeiros anos do ministério. Sim, foi um tempo difícil, viu? Muito difícil, árduo, cansativo, preocupante, e que, assim, todo começo é difícil. Todo começo é difícil, apesar que nós era uma das primeiras igrejas naquele bairro. Assim, foi difícil? Foi. Foi cansativo? Foi. Só que, assim, foi gratificante, porque nós víamos resposta de Deus. As pessoas, elas gostavam de ouvir a mensagem que nós transmitíamos, e elas pediam que nós orássemos por ela. E tinha pessoas que levavam até papel para a gente orar, nomes de pessoas, e nós orávamos, conversávamos, dialogávamos, aconselhávamos,
isso é marcante, marcou, né, a nossa vida, a nossa história. Pessoas que pediam oração, pessoas que vinha de longe, pessoas, nós morávamos no Jardim da Conquista, tinha pessoa que vinha de São Mateus, tinha pessoa que vinha do Elba, na Zona Leste aqui, né, em São Paulo, Zona Leste, então pessoas que vinham do Elba, pessoas que vinham de outro lugar, para assistir e participar ali, pedir oração, e pedir uma palavra, pedir um aconselhamento. Então tudo isso marcou a vida da gente, né? Vai marcando, vai tendo experiência, cada tipo de pessoa era uma pessoa diferente, e cada problema era um problema diferente, né? Então nós tinha esse aí foi a escola da vida mesmo, a escola que nos ensinou, além dos ensinamentos bíblicos, que nós também vamos aprendendo, porque cada dia que você vai pregando, você vai aprendendo, a palavra de Deus se renova, então você vai descobrindo maneiras diferentes, gostos diferentes, jeitos diferentes. Tudo isso marca na vida da gente e a gente vai aprendendo também. A gente olha um versículo, a gente passou por aquele versículo, aí tem uma vírgula que a gente não percebeu. E aí nós falamos, nossa, aqui Deus está falando desse jeito. Então nós pregamos aquele mesmo versículo com uma categoria diferente e o Espírito Santo também nos move para que a gente fale diferentemente daquela mensagem. Então é assim, a gente vai aprendendo também, né? Vai desenvolvendo, vai se abrindo um leque de conhecimento. No terceiro aqui ele pergunta, a prioridade inegociável. O ministério exige muito o líder. Como o senhor equilibra as demandas da igreja, da liderança e fundamentalmente a sua própria vida devocional, o tempo com a sua família? Pergunta muito boa que ele fez aqui. Gente, é assim, o ministério exige muito de nós. Só que assim, como era no começo, nós não sobrecarregamos, assim, os dias. Nós tínhamos dias da igreja, do ministério. Então aqueles dias eram dias que nós reservávamos para fazer a obra de Deus. Não era todo dia que nós estávamos fazendo a obra de Deus, de segunda a segunda, não. Tinha os dias, como hoje tem, hoje as igrejas têm terça-feira, culto disso, quarta-feira. A organização da igreja nós também fazíamos também essa organização. Então tinha o tempo de nós trabalhar, que eu sempre trabalhei, né? Até hoje trabalho, tenho o meu próprio trabalho, até hoje eu faço o meu trabalho, eu não vivo da obra de Deus. Então é assim, naquela época também eu trabalhava, né? Tanto que naquela época eu congregava na igreja pentecostal Amor Eterno, que eu fui batizado. Só que eu tinha essa chamada e eu continuei fazendo essa chamada de Deus. A igreja pentecostal Amor Eterno ajudava a fazer o trabalho, elas davam-nos apoio, porém a responsabilidade era toda nossa, ou era toda minha, né? Então era assim, nós sabíamos dividir. Família, todo mundo ajudava, porque os meus filhos eram pequenos, né? Meus filhos eram bem novos, bem pequenininhos. Então, minhas meninas também eram pequenas. Eu tenho três filhos, né? Que seria... tenho duas moças, hoje estão tudo casados, né? Hoje estão... O mais novo, para você ter uma ideia, eu comecei com 18 anos. Hoje eu tenho 53, comecei com 18. Então, o mais novo hoje está com 33 anos, o mais novo. Então, o mais velho aí está com 36 anos. Então, tem bastante anos, né? Tem bastante tempo. Então, todos estão com as famílias, mas naquela época era muito difícil. Nós morávamos numa situação também difícil também, porque onde nós morávamos num cômodo, nós tínhamos que fazer a igreja no cômodo. Hoje não, hoje Deus abençoou. Naquele lugar também Deus abençoou nós construímos lugares maiores, fomos trabalhando, Deus foi abençoando, abrindo portas. Não foi fácil, né? Mas Deus foi abrindo portas, continuamos trabalhando e fazendo também a vontade de Deus. E fomos crescendo, fomos adquirindo mais bens, construindo outros imóveis ali naquele local. Até que construímos também um porão, que ali ficou a igreja, né? Um salão bem grande, deixamos para a igreja ali e ficamos ali fazendo a obra de Deus ali. Então nós sabíamos dividir. Então nós sabíamos saber
dividir as obras de Deus e as coisas espirituais e as coisas materiais também. Tá certo? Aí ele está perguntando aqui sobre a missão, o uso estratégico da tecnologia. Naquela época, nós usávamos a rádio. Nós tínhamos o pastor Antônio, até agradeço aqui ao pastor Antônio. O pastor Antônio é uma bênção, a sua esposa também, e eles moravam ali também no Jardim da Conquista. E aí a rádio dele era uma rádio A Bênção de Deus. Todo dia ele deu uma programação para nós, se eu não me engano era das 6 horas, 7 horas da manhã, e nós íamos até as 10 da manhã na rádio, das 8, se eu não me engano, era das 7 às 8 da manhã, que faz muitos anos mesmo. O horário mesmo, eu sei que era de manhã, eu sei que às 10 horas eu estava lá. Então até às 10, 11 horas nós estávamos nessa rádio. Só que era uma programação de palavras, as pessoas gostavam, todo dia nós pregávamos. Gente, nós pregávamos todo dia tinha que ter uma mensagem, todo dia. Eu acho que isso me ajuda hoje, porque hoje eu também sou bem conversador, sou bem comunicativo, gosto de comunicar. E além disso, além da obra, olha só, além da obra que nós tínhamos, que eu tinha lá na Conquista, eu tinha que ir para Itaquera e pregar na Itaquera, porque o pastor da igreja, né, da sede que eu congregava, ele me colocava para mim dar ensinamento na igreja. Eu sempre fui pregador na igreja. Ele me sempre deu a oportunidade de eu estar ministrando. Então quem ministrava na igreja, doutrina, ensinamento, toda a parte da ministração, quem fazia era eu na igreja. Tinha outros pregadores, tinha as pessoas que cantavam, tinha as jovens que cantavam, a mocidade. Eu não fazia parte desse grupo da mocidade, mas porém eu fazia parte da pregação. A pregação, toda a responsabilidade era minha. Né? Então eu tinha que estudar, eu tinha que desenvolver, eu tinha que... Nossa, então, gente, assim, até hoje eu faço esse papel. Então a rádio ajudou bastante. Hoje mudou de rádio para podcast, apesar que eu estou numa rádio também. Mas o podcast, ele me ajuda bastante. Hoje, assim, eu não faço eu fiz um improviso aqui, né? Porque... também ficar saindo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, hoje eu trabalho, meu trabalho é mais trabalhoso hoje, então tira muito tempo das coisas de Deus, apesar que eu sempre deixo esse espaço aqui para esse momento para as coisas também de Deus, para falar de Deus e para transmitir a mensagem do Senhor. Então tem sido uma bênção. As comunicações, as rádios, as abordagens em mídia social, ela traz uma fé. Hoje nós vemos aí pessoas participando, apesar que hoje está muito fácil também para as pessoas julgar as outras através das mídias, mas graças a Deus está sendo edificante aí. Ele perguntou aqui, ó, o senhor considera o maior perigo e a maior oportunidade que as mídias, redes sociais, vídeos curtos trouxeram para o evangelismo? O senhor considera o maior perigo e a maior oportunidade? Sim. É perigo porque é o que eu estou falando. Nem todos aceitam, alguns aceitam, mas também quando não aceita, rola para cima, né? Como diz o pessoal. Eles pegam o Instagram, rola para cima, ou a rede social, TikTok, rola para cima. Quando não gosta, rola para cima e deixa passar. Outros que param, gostam e continuam ouvindo, assim. Perigo porque nós vemos que as pessoas também, elas julgam muitos, e tem muito julgamento, e isso, mas infelizmente vai ter isso aí até o final dos tempos, né? Outra pergunta que ele diz assim, ó. Na era da informação excessiva e rápida, a mensagem do Evangelho precisa se destacar. Como líder cristão pode usar esta plataforma moderna, se dilui ou simplificar demais a profundidade da palavra de Deus? Sem diluir ou simplificar demais a palavra de Deus. Veja bem, eu acho assim, todo cristão ele tem que ser moderado para pregar a palavra de Deus, transmitir a mensagem de Deus, ainda mais na era que nós estamos. Se nós deixar o emocionalismo tomar conta de nós não vamos transmitir a palavra de Deus ou diluir ela, né?
ou simplificar ela, porque não pode se diluir ou não simplificar demais. Então, eu acho que se a pessoa tirar a emoção, tirar a ansiedade, ela consegue transmitir a palavra de Deus como ela é e chegar ao público, chegar ao povo como ela é. Porque tem pessoas, antigamente nós via muitos os cristãos falando, você quer se amostrar, você quer aparecer na rede, você quer não sei o quê. Hoje em dia não é isso. Hoje em dia a pessoa tem que tirar essa ilusão, eu tenho que me aparecer, tenho que estar com a roupa bonita, tudo bem. A pessoa tem que se vestir, tem que se preparar, lógico. Tudo preparado para Deus é melhor. Você fazendo sempre o melhor, para Deus é gratificante. Então, eu acho assim, tirar a ansiedade, tirar, como se diz, o nervosismo, a pessoa querer, esse negócio de se aparecer, a pessoa ser simples, continuar o que ele aprendeu, a simplicidade, a humildade, e levar o amor de Cristo como ele é, sem exagero, a palavra de Deus genuína, deixar o Espírito Santo manifestar, porque quem faz a obra não somos nós, quem faz a obra é Deus. O apóstolo Paulo chegou a dizer, eu plantei, Paulo regou, quem deu crescimento foi o Senhor. Então a mensagem de Deus ela é uma semente, ela é plantada, quem plantou? Então você plantou, quem vai regar? Outra pessoa vai ali e rega, continua regando, sempre transmitindo algum palavra para aquela pessoa. Quem vai dar o crescimento é Deus. Então isso é óbvio, isso é lógico. Então a mensagem de Deus tem que ser transmitida, independente de circunstância ou distância, o momento, mas quem vai dar o crescimento sempre foi Deus, o trabalho sempre foi de Deus, tá certo? Então ele fez aqui outra pergunta. A igreja não é apenas online, é também presencial. Como a tecnologia pode ser usada para fortalecer a comunidade local e o discipulado, em vez de isolar as pessoas em suas telas? Existe um risco de idolatria à tecnologia? Boa pergunta. Por quê? Porque existe um risco, independente de você pregar na internet, fazer a igreja online, né? Transmitir online e aquela pessoa ficar viciada. E existe a pessoa ficar viciada por algo que ela das redes sociais, porque vai depender muito do ser humano. Porque há ser humano que ele se vicia, porque assim, tudo que é demais é vício. Se a pessoa assiste muito a televisão, o dia todo é vício. Se a pessoa joga videogame o dia todo, é vício. Então, assim, a internet, se a pessoa pegar e ficar com o celular, não tirar o celular, a pessoa vai no banheiro, vai com o celular, apesar que hoje as pessoas vão fazer isso. Só que a pessoa tem que dar o tempo. Tem que ter o tempo. Não, hoje agora eu não vou pegar no celular, esse tempo eu vou ler a Bíblia, né? Ou eu vou cantar, vou na igreja cantar. Então a pessoa chegou no ministério, chegou na obra. A pessoa tem que, lógico, desabandonar redes sociais. Tem que ter um momento, é momento de ouvir a mensagem pelas redes sociais, é momento de você estar dentro das redes sociais, ok. Só que você tem que pôr um limite. Você não, a internet ela não pode ser dona de você, você tem que ser dona da internet. Então quando você ser dono de alguma coisa, você tem um controle daquilo. Eu que mando na minha mente, eu que determino o que vou fazer. Então quando você determina, você não é subvisionado ou como posso dizer, subescravo ou submandado ou comandado pela internet. Não, você é uma pessoa de livre escolha. Eu vou assistir isso? Não. Vou assistir aquilo? Não. Vou ver aquilo porque na internet não só tem coisas boas, tem coisas ruins também. Tem gosto para tudo. Para tudo tem gosto para tudo. Lógico, a pessoa, todo mundo usa a internet. Tem uns que usa para vender, tem outros que usa para pornografia, tem outros que usa para isso. Vai depender muito do seu gosto, daquilo que você gosta. Então, assim, se a pessoa está sendo evangelizada e ela gosta do evangelismo ali, ela vai se prender ali, vai ter o risco de idolatria, que ela vai idolatrar aquele algo e vai ficar? Eu acho que não. Acho que vai depender muito da mente, da firmeza da pessoa, e a oração também, ela quebra todo esse paradigma. A libertação é total na vida da pessoa, quando a pessoa ela se dispõe
a Deus trabalhar no coração dela. Tá certo? Então é isso aí. Eu acho que risco é todo lugar, não só por isso, mas se nós não pregar nas redes sociais, as pessoas vão ver outras coisas nas redes sociais. Então, com certeza, para o crente é bom as redes sociais e ter a pregação nas redes sociais. Vamos lá. Vamos lá, uma mensagem. Ó, qual é o maior desafio que o Senhor enxerga para novas gerações e de líderes e membros da igreja que estão crescendo em mundo completamente conectado? Gente, isso é uma pergunta muito boa, viu? Por quê? Porque assim, é um desafio muito grande. Porque a nova geração agora, elas estão crescendo, a criança já nasce com o celular na mão. Os bebês já nascem com o celular na mão. Hoje em dia o bebê tá chorando, eu já tive netos aqui que eu fiz isso também, né? Não vou falar que só foi outras pessoas. Mas alguns netos meus que vêm aqui, eles acabam chorando, dão um celular para eles, assistem desenho. E eles acabam assistindo. Eles sabem mexer no celular. Tem alguns netos que sabem mexer no celular mais do que a gente. Porque a tecnologia. Então, eu acho que os líderes que estão se formando agora, eles estão se formando numa tecnologia. Vamos fazer uma comparação. Eu vou fazer uma comparação agora. Abraão, quando estava no tempo dele sair do meio da parentela dele e construir um povo, uma nação. Naquela época não existia nem televisão, não existia rádio, não existia o rádio, não existia televisão na época de Abraão. E não existia nem comunicação telefone, não existia nada. Então só existia o deserto, só existiam as montanhas e a comunicação era por carta não, porque eles começaram a escrever na pedra naquela época, né? Na pedra, nem escrita, nem carta não tinha. Então, quem pegou a era depois de Cristo, quem pegou a era depois de Cristo, pegou uma era boa, porque já é uma era que as pessoas tinham as vestes, já é uma era que a pessoa tinha escrita, não tinha telefone naquela época de Cristo, né? Mas já era uma época que as pessoas eram carpinteiro, então tinha alguns móveis, então tinha alguns artistas que faziam pinturas na parede, né? Então, assim, já era uma era mais avançada. Quem pegou a era da era de Cristo já era uma era mais avançada. Quem pegou a era do apóstolo Paulo pegou uma era mais avançada ainda. Então eu acho assim, Deus vai nos preparando para o momento que nós estamos vivendo, para a era que nós estamos vivendo. Eu acho que os líderes da geração agora dessa era, ele não vai, lógico, ele não pode se comparar a Abraão nunca, porque a situação hoje, a realidade de hoje é diferente da realidade do passado. Ele não pode se comparar com Paulo, que passou naufrágio, foi preso, porque naquela época era difícil entrar o evangelho dentro daqueles locais. Nós não podemos se comparar com as lutas deles, com as dificuldades deles, com os problemas deles, com a comunidade dele e com a cultura deles, porque as culturas deles são diferentes das de hoje. Então tudo foi mudando, então tudo foi evoluindo, as pessoas foram aprendendo com a evolução. Então eu acho que não vai mudar muita coisa. O que vai mudar, as pessoas vão olhar para o passado e falar, nossa, como nós sobrevivia sem um celular, né? Como nós sobrevivia sem a internet. Eu acho que isso que as pessoas vão pensar. Porque hoje eu penso, como Abraão viveu sem telefone? Como Abraão viveu sem comunicação do outro lado? Porque não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha carro. Como que Abraão viveu naquela época? Como? Como que Jesus viveu naquela época e os discípulos viveram naquela época sem tudo isso que está tendo hoje? Então isso que nós vemos, mas mesmo assim criou líderes, porque assim, os líderes eles são formados na era digital, lógico que vai vir com mais tecnologia, eles têm que também ter mais a profundidade nas educações, hoje tem muitos estudos, então eles vão ter que se aprofundar muito. A Bíblia fala assim, aprendi de tudo e reter o que é bom, isso a pessoa vai ter que ter até o fim do século. As lutas são diferentes, as guerras são diferentes, mas o Deus é o mesmo, que vai permanecer com você na mesma luta, nas mesmas provas, em situações diferentes, em mídias diferentes, ou seja ela em lutas nas redes sociais, ou seja ela em lutas em problemas que você vai ter,
vai ter que aconselhar, tá certo? É essa aí que é a visão dos líderes, o desafio deles, para eles é isso aí. Então, outra pergunta aqui. Olhando para frente, para os próximos 5, 10 anos da Assembleia de Deus, Templo do Espírito Santo, foi essa igreja que eu levantei, né? Ele faz a pergunta: qual é o próximo grande passo de fé ou propósito que Deus tem colocado no coração do Senhor e da liderança para expandir o templo da igreja nas vidas das pessoas? Gente, assim, ó, hoje eu tô com 53 anos, certo? Que eu não sei até quantos anos nós vamos ver. Espero que o Senhor continue dando graça para que a gente continue nessa mesma motivação, nessa mesma fé, nessa mesma assim, determinação e ousadia de estar transmitindo a palavra de Deus. Eu creio que a gente vai estar se evoluindo. Eu creio que eu vou estar me evoluindo, porque assim, eu gosto de estudar bastante, eu gosto de aprender bastante. Eu acho que daqui por nos próximos 5, 10 anos, eu vou estar com 10 anos, daqui 10 anos, eu vou estar com 63 anos. Então eu acho que vai estar evoluindo sim. Agora a igreja crescer, eu acho assim, chegamos num patamar que eu não penso da igreja expandir mais, assim, eu não penso dessa forma. Eu não penso dessa forma. Só se alguém que ficar aí, ou já ficaram, já abriram. Hoje tem várias igrejas com escrito Templo do Espírito Santo, tem nome Templo do Espírito Santo não sei o que, Templo do Espírito Santo não sei o que, a Real Templo do Espírito Santo, Voz do Espírito Santo, né? Eu vejo várias igrejas com esse nome diferente e que estão abrindo. Eu louvo a Deus por isso. Gente, o que eu mais amo é quando eu vejo igreja se abrir. O que eu mais amo, o que eu mais adoro é ver pastores falar, tem um pastor aí que abriu uma igreja. Porque assim, eu sei que é árduo. Quem está no primeiro amor, com essa vontade de abrir igreja, deixa eles abrirem. Porque assim, essas pessoas, elas estão com vigor, elas estão nascendo, elas estão sendo criadas, elas estão sendo forjadas a liderança, elas estão sendo os líderes. Aí tem pessoas que dizem, mas elas estão abrindo por dinheiro, estão abrindo por isso. Não importa. Quem vai forjar, quem vai mudar o caráter dessas pessoas são Deus. Deus vai mudar o caráter dessas pessoas e transformá-las e mostrar para elas a verdadeira realidade do Evangelho e qual é a certeza desse Evangelho para aquelas pessoas, né? Então é isso aí, gente. O que eu vejo a igreja daqui a 5 anos, o meu ministério, eu vejo assim, Deus continuando fazendo o que ele continuou fazendo até hoje e vai sustentá-lo até daqui 5, 10 anos aqui. Eu vejo que ele vai continuar fazendo essa mesma coisa que ele continuou fazendo na minha vida, né? Sustentando e guardando, né? A Bíblia fala assim, o que adianta o homem salvar o mundo todo e perder a sua alma? Então eu me baseio também nessa mensagem, né? Daqui 5, 10 anos. Eu me preocupo muito com a minha alma. Já fiz bastante para Deus. A gente nunca faz bastante para Deus, né? Tudo que a gente faz ainda é pouco. Então eu acho que eu vou continuar fazendo ainda a obra de Deus, mas pensando também na minha alma própria, em si próprio, né? Também como salvar a minha alma, como a minha alma está alimentada, né? Do que ela está se alimentando, né? Se é oração, se é jejum, se é palavra, do que eu estou me alimentando. Então eu estou pensando nisso também. No que minha alma está se alimentando. Daqui 5, 10 anos, como eu estou em Cristo. Não com a igreja. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Nós fundamos a igreja. A Bíblia fala assim, Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós somos o templo do Espírito Santo. E então nós não podemos deixar essa vontade, esse desejo, essa alegria do Espírito Santo sair de nós. Ou seja, 5, 10 anos, continuar fazendo o querer do Senhor até ele vir, né? Até ele preparar outras coisas. Mas esse aí é o fundamental, né? Essa aí é fundamental. Tá. Aí ele pergunta aqui para nós aqui, ele falou que é a mensagem final. Para concluir, pastor, por favor, deixe uma última palavra de fé e encorajamento. Qual é a promessa ou versículo que tem sustentado o Senhor e que o Senhor compartilha hoje com todos nós ouvintes que busca
a conquistar vidas. Olha, a palavra que eu deixo hoje é uma palavra que eu gosto muito. E me faz me lembrar, toda vez que eu fecho os olhos, eu lembro dessa mensagem. João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, creis em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então essa mensagem, ela me faz refletir assim, ó. Não se turbe o vosso coração, creis em Deus, crê também em mim, que na casa do meu pai há muitas moradas. Essa mensagem, ela responde até a pergunta que veio antes dessa, né? Responde até ela também, que ele falou, o que eu vou fazer daqui 5, 10 anos? Então essa mensagem eu quero deixar para toda essa igreja que pensa como será o futuro da sua igreja. Peça em João 14 que diz, não se turbe o vosso coração. Então, para que se preocupar? Na casa de Deus há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria ido, eu vou preparar-vos lugar, e para onde eu estiver esteja vos também. Então assim, a gente fazendo a vontade de Deus, nós estaremos sempre com Deus. Seja na esquina, seja na rua, Deus estará sempre com a gente. Deus estará sempre conosco. E depois, quando nós partirmos, nós vamos encontrar outra vez Ele. Então essa mensagem, essa palavra, ela fixa no meu coração toda vez que quando você pergunta para mim, quando alguém pergunta para mim, a primeira coisa que vem na minha mente é João 14. Não se turbe o vosso coração, creis em Deus, que também em mim, que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, olha que eu decorei ela todinha, eu sei ler ela todinha, esse versículo. Porque assim, ó, na casa do meu pai é muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar, eu voltarei para onde estiver, esteja vós também. Então, ó, se eu tô no meu trabalho, Deus está comigo no meu trabalho. Se eu tô na esquina, Deus está comigo na esquina. Se eu tô aonde eu estiver, Deus vai estar comigo. Então, assim, e ele mesmo prometeu isso para mim, né? Então esse versículo eu guardo para a igreja, falo para os pastores, para todos ouvintes aí que estão ouvindo. Guarde esse versículo no seu coração. Creia, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, que na casa do meu pai é muito morada. Jesus disse isso para os seus discípulos, né? Então ele não deixaria nós órfãos, ele mandaria um Espírito Consolador. Então, quando alguém te criticar, quando alguém falar de você, você fala assim, não, eu sirvo a Deus, e ele está comigo, e eu estou com ele, e assim, eu não estou me turbando no meu coração, não estou preocupado com aquilo que você acha de mim, ou que você pensa de mim. Eu não estou preocupado com as palavras que você vai falar de mim, ou que você não vai falar de mim. Eu estou preocupado com o que o meu Deus acha de mim. Então, é isso que os pastores têm que ter em mente. O que Deus acha de você. Porque você tem um controle diante de Deus, de todos os problemas, de toda a sua vida. Está na mão de Deus. E Deus, ele tem um controle de tudo sobre isso. Então essa convicção é essa. Eu acho que se Jesus chegasse agora, né? Eu acho que toda a obra que eu tenho feito e que eu fiz, né? E que eu continuo fazendo, meu coração tá leve, assim, e preparado assim para a vinda de Cristo. Eu tô confiante assim bem na vinda de Cristo, né? Então é isso aí, pessoal. Esse versículo é a chave final. Que Deus abençoe a todos. Espero que esse momento aqui de reflexão, de comunicação, que nós passamos, nós vamos continuar passando ainda esses momentos para que nós possamos falar da palavra de Deus, pregar, trazer experiências, trazer motivações e é isso aí. Tá bom? Eu acho que respondi todas as perguntas do meu amigo internauta. E se tiver mais alguém que quiser fazer mais algumas perguntas, passa também o seu contato, ou deixa a mensagem que você quer transmitir, as perguntas que você querem em blocos, faça em blocos elas, né, de 10 perguntas, de 5 perguntas, e eu irei responder todas. E fazer um tema aí de responder perguntas dos internautas aí, de pessoas que estão nos ouvindo aí, tá certo? Bom, gente, forte abraço a vocês, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, muito obrigado. Fico muito feliz, estou muito contente com você, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.